O jornalismo é uma das profissões mais importantes do mundo, principalmente nos dias atuais. E é por isso que eu trago ela, Luciana Savagé, para poder falar qual é a realidade de quem trabalha nesta profissão. Então chega mais e, ei, vamos conversar? Luciana Savagé, muito obrigado por ter aceito participar aqui deste nosso bate-papo. Estou muito honrado em ter você aqui com a gente. E eu quero começar só fazendo uma pergunta muito simples. O que é ser um jornalista para você? Boa pergunta. O que é ser jornalista? Hoje em dia, que tudo mudou, os parâmetros todos mudaram. Mas ser jornalista, antes de tudo, é ter ética, conhecimento, ser antenado e ler muito. O jornalismo tem uma responsabilidade muito grande, porque o jornalista tem que contar uma história, e contar uma história do dia a dia, uma história real, e a gente tem que ser imparcial também. E é um desafio ser jornalista. Não, eu fico imaginando. Quando eu estava na faculdade, eu decidi fazer uma segunda faculdade de jornalismo. Eu entrei, fiz um semestre e eu percebi que não era para mim, principalmente quando meus professores diziam que o jornalista não tem folga. Ele trabalha 24 horas por dia, se ele sai na rua, ele vê alguma coisa e é uma notícia, ele tem que noticiar. Isso é verdade ou é pressão que geralmente o professor coloca na faculdade? É verdade total. Eu digo que o jornalismo está no meu DNA. Então digo que também tenho distorção profissional, porque o tempo todo eu estou antenada para ver o que acontece, do que está acontecendo, aquilo vira notícia, é uma distorção profissional. E eu tenho uma coisa muito privilegiada e interessante, que a minha mãe foi a primeira jornalista formada no Brasil. Nossa A Senhora. primeira turma de jornalismo foi a dela, em 1952, que era uma antiga universidade de filosofia, é a Universidade Nacional, a UFRJ, mas não existia o jornalismo, entendeu? Era a faculdade de filosofia e que tinha uma especialização em jornalismo. Hoje, depois, se tornou uma faculdade de jornalismo, de comunicação, a coisa evoluiu. Então, eu tenho muito orgulho disso, eu digo que o jornalismo está no meu DNA. Eu nasci com isso. Você nasceu na sala de imprensa, né? Nasci na sala de imprensa. E você, que cresceu no jornalismo, cresceu com essa cultura, como é a sua visão agora que a faculdade de jornalismo não é mais obrigatória para a formação do profissional segundo o governo? Eu tenho até aqui o papel, vou pegar aqui a minha colinha, desculpa meus espectadores, foi vetada o decreto de lei de 972 de 1969, que foi vetado pelo Supremo em 2009, e que tira a obrigatoriedade do diploma. Aí eu vou dar minha opinião pessoal primeiro. Eu acho errado porque pelo pouco tempo que eu estive na faculdade de jornalismo foi muito importante para minha formação como cineasta. Então eu imagino que também deve fazer uma falta gigantesca para o profissional na vida do dia a dia. Mas qual é a sua opinião? Perfeito, eu concordo integralmente com você. Absolutamente. Primeiro que nós não estamos numa fase de subtrair, e sim somar. Então, se você tem uma formação profissional, você está somando ao indivíduo, você está somando conhecimento. Como é que o governo vai proibir e subtrair e acabar com o conhecimento? A faculdade, ela forma a pessoa. Você vai ter aulas com pessoas que estudaram aquilo, e você tem tem a ética, que eu falei no princípio, é história do jornalismo. Então, tudo é fundamental. E o jornalismo tem que ser visto como uma responsabilidade assim muito séria. Porque se você dá uma notícia errada sobre qualquer assunto, uma bolsa de valores derruba uma bolsa de valores, você pode derrubar um presidente da República, você pode derrubar a história de um lugar. Então, você não pode tirar um diploma de um médico. O médico salva a vida, o jornalista também salva a história de uma civilização, a história do momento que você está vivendo. Então, por que acabar com a faculdade de jornalismo? Absolutamente, você não pode acabar com diploma, com ensino. Não pode, de jeito nenhum. Ao contrário, tinha que ter um incentivo muito maior de que os estudantes, os alunos, entrem na faculdade. Entrem, estudem. É fundamental. E não é o problema do diploma.
Porque o diploma não, realmente não vai designar se você é bom profissional ou não, mas ele te dá uma formação. Isso é fundamental. Eu sou particularmente totalmente contra o término do diploma para o jornalismo. E os grandes veículos de comunicação não aceitam jornalistas sem diploma, sem a grande maioria. E aí eu quero entrar no mérito, é o seguinte, hoje em dia a gente está vendo um boom de fake news, um boom de programas tendenciosos, sensacionalistas. Na sua opinião, principalmente pegando a parte do sensacionalismo, há espaço no jornalismo de hoje em dia para programas sensacionalistas? Infelizmente, sim. Mas nós estamos vivendo um momento muito atípico, porque o que acontece? Nós estamos vivendo um momento da informação e do pouco conteúdo. Daí a importância, novamente, da faculdade, daí a importância do jornalista ser bem informado. Quando eu, particularmente, eu sempre dou a seguinte orientação para amigos e tudo. Primeiro momento, quando você vê uma notícia, veja a fonte. Porque mal ou bem, né? Não, e aí fica aqueles grupos nas redes sociais, nos mensageiros, que a pessoa compartilha. Ah, fulano de tal foi curado do câncer porque bebeu suco de acerola. Suco de acerola cura o câncer. Mas é só uma imagem que alguém pegou, colocou uma legenda, compartilhou. Não teve um trabalho. E se a pessoa pensar duas vezes, muitas vezes ela não cai na fake news. Mas ela cai porque ela sente a necessidade de cair. Pelo menos é assim que eu imagino. E desculpa, eu cortei você totalmente, mas eu só queria fazer esse gancho. Isso que você falou é sério, porque as pessoas também, eu acho que uma outra coisa grave, além da fake news, é você repassar a fake news. Exatamente. Sabe? Eu, quando vejo um negócio desse absurdo, outro dia também, vai melhorar o coração, você tem que tomar uma pílula tal. Eu olhei assim, cara, eu não passo, porque aquilo não pode ser verdade. Se fosse tão simples tudo, né? Ia ser tão bom, né? E agora eu quero falar especificamente com você sobre o mercado cotidiano do jornalista. Qual é a rotina de um jornalista? Ele acorda, pega o bloquinho de papel, já começa a escrever a notícia do dia, já liga a televisão para ver saber o que está acontecendo. Como é que é a rotina de um bom jornalista? Olha, a primeira coisa, eu elejo as notícias do que está acontecendo agora. E hoje a gente tem muitas informações, né? Eu me informo muito pelo Twitter, mas eu não deixo e não abri mão ainda do papel, do jornal, do papel. Eu gosto de ler, é uma coisa talvez da minha formação antiga e coisa e tal, mas eu gosto de ler o papel, porque tem hoje em dia o jornal, tem muito artigo, né? Porque o jornal agora tem uma outra linguagem, não é mais aquela... Porque com a notícia rápida... O jornal, vejo, tem mudado também, né? Tem. Do jornal impresso. Impresso, mas ainda acho que está sem saber muito aonde ir, o rumo. A primeira coisa numa rotina é se informar. Eu me informo 24 horas por dia. Eu sigo no Twitter todos os veículos de comunicação oficiais. Não quero nada de fake news, não tenho. E outra coisa, agora me dou o privilégio de seguir só quem eu concordo, porque eu tenho uma máxima de dizer assim, eu só discuto com quem eu concordo. Então eu só aceito. Eventualmente eu vejo uma notícia de alguém que eu não concordo. Mas isso não é meio perigoso também, só ver quem você concorda? Você não fica preso numa bolha? Isso é o grande problema da internet. A gente realmente está numa bolha. Eu fui radical, eu realmente sigo pessoas, só que tem umas que realmente não vale a pena. Tem gente assim que a gente realmente fala, olha só, amigo, eu entendo o que você está falando, mas melhor não. Não, a gente está numa bolha. Eu vejo assim as manifestações todas contra o que está acontecendo, alguma coisa que você é contra, etc. e tal. Você fica só restrito a gritar naquele espaço da internet, embora o espaço da internet seja uma praça em que você vá no meio da rua e grite e não sabe como pegar as palavras. Mas a gente está numa bolha, eu acho. Isso é o grande perigo. E aí eu quero voltar ainda, focando um pouco na rotina, que no pouco tempo que eu estive na faculdade de jornalismo, uma piada que era recorrente dos professores era a piada do jornalista Clark Kent. Aquele jornalista que não respeita o seu editor, ele tá sempre na rua fazendo 1001 matérias, faz 20 matérias, publica uma. Esse jornalista realmente existe? Esse cara que notícia a qualquer custo?
Olha, notícia a qualquer custo existe, sem dúvida alguma, mas eu acho que a preocupação hoje dos grandes veículos de comunicação é justamente filtrar Uhum. essa notícia aleatória e sem confirmação. Você pode ver que alguns veículos de comunicação, eles demoram muito a confirmar uma notícia. Morreu fulano de tal. Uhum. Aí você vê, às vezes, na internet, não vê na televisão e não vê no próprio Twitter oficial. Porque tem a confirmação, é muito importante. Esse Clark Kent pode entrar no sensacionalista que você falou antes. Os veículos sérios de comunicação, eles têm uma preocupação. Esse é nós, jornalistas, a essência. A gente lutar pela verdade e pela notícia verdadeira, pela seriedade da notícia e com ética. Isso é muito importante. E você já falou de ética muitas vezes, eu concordo totalmente, mas o que você entende como ética jornalística? Só para o pessoal aqui de casa, que o nosso público é um pessoal que ainda não entrou na faculdade, que está pensando, então para eles entenderem o que o jornalista deve ter de ética. Primeiro, respeitar a fonte. Isso é uma forma de ética. Você não pode eu conversar com você, você me dá uma informação e pedir não divulgue a minha fonte, que é uma coisa, por lei, protegida. Você divulgar depois. Não, fulaninho de tal. Segundo, você tem que ter um respeito com o seu entrevistado. Se o entrevistado, isso eu estou dizendo em todos os sentidos, se o entrevistado chegar para você assim, eu não quero que você mostre a minha cara, meu rosto, porque eu estou dando uma notícia e é uma coisa muito perigosa, eu posso ser ameaçado de morte, coisa e tal. E você, por sensacionalista, você vai sem ética nenhuma e você mostra a cara do sujeito. Então, tem todo um respeito com a notícia. Eu acho é muito importante ter o respeito com a notícia, o respeito com a verdade. Quando falo ética também, você respeitar o fato. É muito importante você respeitar a verdade daquele fato e não deturpar aquele fato porque vai dar mais audiência ou não. Existe, quando você entra, às vezes, no Google, você vê, logo de saída, que eu não sei o nome disso, que eu esqueci agora, entram várias notícias antes. Você presta atenção que sempre tem uma, quando fala, você vê a manchete totalmente diferente do que está dentro. Geralmente uma coisa totalmente sensacionalista. Sim. Ontem mesmo eu vi assim. Eu caí numa nesses dias que era assim, veja o que aconteceu com fulano de tal, exclusivo, lá em letras garrafais. Aí você entrava, basicamente a notícia dizia, nós não sabemos o que aconteceu, mas vamos te manter informado, continue seguindo. Isso tudo você ser rigoroso com a notícia é muito. Isso é uma ética. Você ser rigoroso, você não pode deturpar. O jornalista, isso aí é uma pergunta pessoal totalmente minha, não está nem aqui na pauta, que é o seguinte, o jornalista, ele é um investigador por natureza? É aquela pessoa que vai buscar a verdade, mas se importando com o seu, abre aspas, paciente, o seu corpo, que é a notícia, ou é tudo uma viagem na minha cabeça? Não, eu acho que o jornalista está preocupado, por si só, um investigativo. A gente tem que estar sempre perguntando. A primeira qualidade do jornalista é ser curioso. O tempo todo eu estou fazendo jornalismo, como eu falei, eu tenho uma deturpação profissional. Eu gosto sempre de perguntar, você está aqui, você estudou, o que é isso aqui, é uma produtora, não é, o que faz? Isso já faz parte do jornalista, perguntar e ser curioso. Então, eu particularmente, eu sou jornalista às 24 horas do meu dia, pergunto tudo pela outra pessoa. Às vezes eu pergunto mais do que falo. Não, é essencial. E aí, você me deu um gancho perfeito para a próxima pergunta, que é o seguinte, como eu sei se eu sirvo para ser um jornalista? Como a pessoa vê em si a figura do jornalista? Primeiro tem que saber se você gosta, né? Se você é aquilo que você quer ser. E descobrir se é isso mesmo, né? Se informar o que é um jornalista, conversar com outros jornalistas, ir atrás da notícia e ver todos os lados. O importante é você ver todos os lados daquela notícia. Você tem que ver o lado certo, o lado errado, para você até, quando for escrever, você saber e dar as duas posições, as duas vozes naquela notícia. É fundamental. Assassinaram fulano de tal, a mãe do
o Jairinho, sei lá o quê. Você tem que ver o lado dele, lado do outro, e ser imparcial nessa notícia. Você tem que você tem que contar o fato. Não é fácil, não. Mas é tão apaixonante, porque eu digo por mim, desde pequena, embora tivesse a influência da minha mãe, mas desde pequena eu tinha certeza que era essa a Você profissão. via você ali com um caderninho, com caneta, com microfone, dando a notícia. Nem com microfone tanto, porque minha mãe trabalhava, por exemplo, como eu segui muito a profissão da mamãe apresentava, ela dizia que era uma jornalista a serviço da televisão. E ela tinha programa na rádio e tudo. Eu queria sempre fazer os bastidores, então eu nunca pensei em apresentar. Eu sempre pensava na notícia, os bastidores da notícia. Então, eu queria estar informada e eu produzia, porque o produtor é um repórter em off também. E é isso que eu quero saber de você, que no jornalismo existem várias, para quem já trabalhou em televisão, para quem conhece ou pesquisar um pouco, vai ver que não existe só a pessoa que está na frente da câmera, existe uma equipe por trás, desde o seu cinegrafista, que às vezes ajuda na matéria, você tem um produtor de reportagem, que também dá ajuda, então tem uma equipe para a história funcionar. Como é contar uma história, jornalisticamente falando, quando você tem uma equipe grande? É uma facilidade. Quando eu entrei para a televisão, não existia isso. O repórter tinha sua própria fonte. E ele era contratado na televisão pelo seu caderninho de notas, pelas suas fontes. Eu me lembro muito, uma vez, um produtor do Chico Anísio, lá atrás, desesperado, que deixou na sua mesa um caderno que ele tinha rigorosíssimo, que chegaram a oferecer grana para ele, para vender. Ele tinham roubado, ele estava desesperado, porque eram anos de profissão. Hoje você tem internet, onde você bota tudo na internet, você tem os seus contatos, seu WhatsApp, etc. e tal. Então, a forma de fazer jornalismo realmente mudou muito. Então, e um programa, por exemplo, você tem o produtor que é o repórter em off, que levanta tudo. Hoje o repórter, eu acho que ele não é tão investigativo. Com raras exceções, você conta nos dedos os repórteres que não estão investigando, que têm suas próprias fontes, né? Os da antiga, geralmente, têm suas fontes, ele mesmo apura, mas geralmente tem uma staff atrás. Tem o produtor, né? Tem lá o pauteiro, e que vai ver a pauta e vai apurar, e esse produtor vai depois produzir a sua matéria, e tem um repórter. E eu me lembro, eu dei aula muito tempo na Universidade de Estado de Sá, eu fui coordenadora de pós-graduação em telejornalismo, e eu me lembro que os alunos que me procuravam, eles estavam muito preocupados em ser repórter, porque eles achavam... É isso, aí eu já vou emendar a próxima pergunta. Eu adoro quando você dá o gancho, porque vamos pro trabalho. O gancho é o seguinte, muitas pessoas acreditam que fazer faculdade de jornalismo, virar jornalista, é ser repórter, mas existe toda uma cadeia ali, não necessariamente você é o repórter propriamente dito. Então, quais são as áreas que o repórter, a pessoa formada em jornalismo, pode atuar? Pois é, isso é uma das coisas muito que me preocupavam muito quando eu na universidade, que eu era coordenadora. Todo mundo me procurava porque achava que um rostinho bonito e sem personalidade nenhuma. Uma das coisas que me angustiava muito, eu dizia assim, gente, o repórter... Você pode ser repórter, mas você tem que apurar a sua notícia, você tem que acreditar no que você está falando. Você não é um boneco onde você vai ler o que o outro escreve, você tem que improvisar, você tem que apurar, você tem que estar envolvido nessa matéria para você transmitir a notícia. E as pessoas achavam que não, que era aquilo, é botar o cabelinho arrumado, o cara arrumadinho. Não, isso é uma das coisas que está mudando agora muito, eu acho, porque... Não precisa, para você narrar hoje uma matéria, você não precisa ser impostado como um Cid Moreira. Aprender você tem que ter a emoção de apresentar aquela matéria. E um repórter já não tem mais aquelas características de bonitinho, cabelinho arrumadinho, papapá. Ele tem que ser... Você vê quando um repórter está dando tudo dele para uma matéria, uma notícia, ou não. E hoje, como as notícias são muito ao vivo, para competir muito com a internet, porque não são raras as matérias que são produzidas. Se você prestar atenção,
Hoje as produções são mais longas, são os chamados documentários, são coisas mais longas, não tem mais matérias tão longas assim como era feita. Assim. Então, é mais o ao vivo. Então, esse repórter tem que ser ao vivo. E tem que saber, sabe o quê? Ler. Tem que ler, e tem que saber. E para ter a fluência do vocabulário, eu falo isso muito, para ter fluência do vocabulário, você tem que ler. Ler. E aí, vamos lá. Qual é, na sua visão, o passo a passo ideal para a pessoa se tornar um bom jornalista? Curiosidade, leitura e informação. Essas duas, três coisas vão dar conteúdo a essa pessoa. Porque não é o físico, não é o bonito, não é a carinha com a maquiagem perfeita, o batom bonito, ou o cara lá com o cabelinho arrumado, não. É a informação. É mais importante que o brinco da mulher, a informação. A notícia não é o repórter. A notícia é a notícia, é o fato. E isso que as pessoas têm que ver hoje em dia. E quando você faz uma produção, pelo menos, quando eu trabalhei muitos anos no Globo Repórter, e eu me lembro que a coisa que eu mais amava é a notícia que vai crescendo, que a gente vai descobrindo, aí você fala com um que te dá a dica de que o outro, que é o personagem, que aquele outro tem um caso, papapá, aquela foi... Que é quando a história vai se complementando, você vai puxando uma linha e ela vai crescendo e... Mano, eu adoro. Desculpa, eu sei que meu diretor não gosta que eu fale gíria, mas não dá pra não falar com isso, é incrível. É maravilhoso. Eu sou apaixonado por jornalismo. Infelizmente, eu não serviria pra ser um bom jornalista. Mas eu sou apaixonado, eu acho lindo. E aí, eu quero saber o seguinte: desde que eu me conheço por gente, eu escuto que a mídia imprensa está morrendo e que a televisão e a internet vão ficar, e agora a televisão, pelo visto, começou a morrer, que todo mundo anuncia a morte, toda semana a morte de alguma mídia. Como você imagina o futuro da profissão de jornalista? Mais sério, mais comprometido e muito tá tendo que se reinventar no sentido. Quando entrou o rádio, né, todo mundo dizia que quando entrou a televisão, o rádio ia acabar. E o rádio criou uma nova forma. O próprio podcast é uma forma de rádio, né? Sim. Então, as linguagens são diferentes. A televisão hoje, acho que está buscando uma nova linguagem que acompanhe com a internet. Porque a gente, quando pensa em televisão e em rádio, etc., tal, a gente pensa só em Rio e São Paulo. É verdade. Mas o Brasil é muito grande. Você vai ao Acre, não tem TV a cabo, eles ainda usam TV, então não sei se vai ter muito, se vai acabar logo. Mas a televisão está buscando essa linguagem. Eu acho que ela está tão perdida quanto totos nós telespectadores e quanto ela nós tá no jornalistas. momento de se reencontrar. Se reencontrar. Não acho absolutamente nada vai acabar. Vai estar se transformando. Está mudando do mesmo modo que o rádio mudou, mas que até hoje, a gente liga para ouvir música. Quando cai o meu Bluetooth lá, eu fico ouvindo rádio e a gente ouve rádio. Então mudou. A televisão, eu às vezes vejo novela na televisão, ou então quero ver o jornal para ver o resumão, embora eu veja toda hora na internet alguma coisa, mas eu quero ver o resumão. E ela está tentando se descobrir, está querendo sobreviver nessa loucura que está. E o jovem jornalista, o jovem que está procurando essa profissão, e que as pessoas dizem assim, o mercado está difícil. Não. O mercado também está se transformando. E é um mercado que os jovens têm que entender, cada vez mais tem que estar preparado, tem que saber línguas, tem que estar antenado. O momento é do conteúdo. E aí, vamos entrar aqui já no encerramento com as duas perguntas finais. A primeira é a seguinte: existe espaço no mercado hoje para novos jornalistas? Acho. E os novos jornalistas preparados, esse que eu te falei, que estuda, que está antenado, que tenha um bom texto, porque ele tem que ter um bom texto, se ele quer escrever alguma coisa na internet, ou se ele quiser narrar, ele tem que ter a fluência na fala. As pessoas hoje estão se reinventando e criando seus próprios canais na internet, e estão virando também geradores de notícia.
Mas eu acho que tem mercado, sim. O mercado está transformando e está se transformando e as pessoas têm que estar atentas ao conteúdo. Então, tem muito no cinema, em tudo. O importante é o conteúdo. Porque você vê o seguinte, tem muita televisão do streaming agora, muitos canais que estão começando, mas eles estão procurando conteúdo. E coisa boa é publicada, coisa boa é. Você tem dinheiro. Não, o problema todo é o dinheiro. Quando entra no dinheiro é a parte complicada. Mas você tendo um bom produto, as pessoas investem. Ok, mas como eu acesso esse conteúdo, esses players, por exemplo? Porque eu posso ser um criador de conteúdo, um conteúdo jornalístico, mas eu não sei por onde começar. Por onde eu busco essa minha entrada? Primeiro você tem que pegar. Isso é a coisa mais simples do mundo. Você entrando numa biblioteca, você tem livros maravilhosos, você deve ler. E hoje não precisa nem entrar numa biblioteca física, você entra numa biblioteca virtual, você tem todos os acessos. Você procurar sempre buscar grandes empresas, grandes organizações para se informar. Uma BBC de Londres, uma televisão brasileira que tenha conteúdo, porque hoje o discernimento do que é bom ou ruim, você faz, a conclusão é sua. Mas você pode buscar de uma maneira, a internet hoje está aberta com milhões de mas é só você ter o filtro de pegar coisas realmente que sejam oficiais, né? E não essas coisas de fake news. Você tem que estar sempre buscando informações, ou através de sites de museu, ou através de sites de literatura, ou através de jornais oficiais. Porque ainda, principalmente ler muito. Muito, é fundamental, a leitura é fundamental. A última pergunta, e talvez seja mais polêmica, que eu sempre gosto de perguntar: dá para viver sendo um jornalista no Brasil hoje? Mudou muito, né? Hoje as grandes empresas, as pessoas estão terceirizando muito, né? Não tem mais o seu staff de jornalista, as empresas não estão, está diminuindo muito, né? O mercado nesse sentido. Mas eu acho que quando você é bom, você sempre tem mercado de trabalho. Não é nada fácil, nenhuma profissão. E no momento que a gente está vivendo no Brasil, uma crise mundial, não é só no Brasil, no Brasil principalmente, mas é difícil, mas a carteira assinada, a aposentadoria, tudo isso está se transformando, né? Então não é fácil, mas você sendo bom, você tem espaço, você tem mercado. A pessoa sendo boa, ela tem mercado. E para ser boa tem que se preparar. E tem que saber línguas, porque hoje uma universidade é tão importante quanto você saber uma língua. Maravilhoso. Luciana, muito obrigado por ter participado, obrigado por aceitar o convite. Antes de encerrar, eu gostaria que você, olhando para essa câmera, deixasse sua mensagem de motivação, ou se você quiser desmotivar alguém a seguir essa profissão, fica à vontade, que é para a pessoa que está querendo ingressar, saber o que espera. Bom, eu não posso desmotivar ninguém numa profissão que eu sou apaixonada. E eu digo sempre que quando a gente escolhe uma profissão que a gente gosta, é diversão. Nunca é um martírio e não é um trabalho, é um prazer enorme. Então, eu não posso nunca desmotivar alguém a ser jornalista. Eu só digo o seguinte: corra atrás do seu sonho. Se é isso que você quer, ser jornalista, corra atrás do seu sonho, vai lutar, vai se informar, vai se formar, vai pegar uma boa faculdade, pega livros maravilhosos, tem muita coisa boa sendo publicada, muita coisa boa que já foram publicadas, muitas coisas boas, e lute por esse sonho que você vai conseguir, porque eu consegui e você vai conseguir também. E agora o espaço é seu, o microfone é seu, deixe o seu jabá, como as pessoas te encontram nas redes sociais, fique à vontade. Eu adoro tudo que é escrita, livros. Eu tenho livros infantis. E eu tenho um site que é lucianasavagé.com.br e tenho minhas redes sociais todas. Eu tenho Lu Savagé no Instagram, eu tenho no Twitter L Savagé, eu tenho que eu adoro memória, adoro história, então eu tenho um perfil no Instagram, Arquivo On, no Twitter também, onde a gente vai postando coisas de história, porque a gente não pode esquecer que a gente vive
o que a gente é hoje, a gente deve lá e a atrás. gente está, infelizmente, num país que não respeita a sua história. Não, Então, dissemina, mas isso deixamos para outro programa. E eu estou lançando um livro novo, que é Minhas Histórias São Suas Histórias, com crianças, depoimentos de crianças com Covid. Nossa. No ano passado, com Covid não, desculpe, na pandemia, crianças que ficaram isoladas no ano passado e deram suas sensações e me escreveram essas suas sensações, que é estar isolado quando o mundo parado. Isso foram 50 crianças que eu ouvi do mundo inteiro. E eu estou agora meu filhote, minha paixão. Nossa, e é eu isso. quero muito ler esse livro. Luciana, muito obrigado novamente. Pessoal, obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que tenha sido muito esclarecedor para vocês, da mesma forma que foi para mim. Vejo você no próximo programa. Um forte abraço e tchau.